Você já se deparou com pessoas que prometem coisas e não cumprem? E o pior, você tá sempre acreditando que a pessoa vai cumprir o que ela diz, mas ela não cumpre. E você acaba se frustrando, e quando a pessoa cumpre, já naquela obrigação de ter cumprido, você já não acha tão bacana. Eu sou Helena Colini e hoje eu vou falar um pouquinho dessa coisa de se sabotar. Quando eu falo que você promete coisas para alguém, não necessariamente é para outra pessoa, mas é para você mesmo. E aí você acaba que coloca metas na sua vida, é como se estivesse prometendo alguma coisa para si mesmo, e aí quando você tá lá quase alcançando, você simplesmente desiste. Ou você procrastina até um ponto que não dá mais e acaba fazendo aquilo que você tinha dito que ia fazer para você mesmo. Mas parece que já não é tão bacana assim como você havia pensado. Meio confuso isso, né? Mas vamos lá. Eu coloquei uma meta, estipulei uma meta pra mim a respeito de uma coisa. E aí o que acontece? Quando eu tava chegando perto dessa meta, eu tava super empolgada, feliz, tava confiante, só que eu percebi que quando eu ia cumprir, eu acabei fazendo, sabe o quê? Procrastinando, eu acabei deixando para depois, não, amanhã eu faço, e aí acaba que é aquela história, a gente se sabota o tempo todo, é mais fácil a gente cumprir uma promessa, né, ou um acordo com alguém que não seja nós mesmos, do que pra gente. A gente é aquela coisa, não, depois eu faço, a gente nos coloca em primeiro lugar. Muitas vezes a gente coloca o outro em primeiro lugar, mas não nós. Então, é complicado, é difícil, essa coisa de ficar se sabotando o tempo todo, né? E a gente tem que mudar esse tipo de mentalidade, porque senão parece que não sai do lugar. O que eu aprendi, sabe, que tudo que acontece ao meu redor, a culpa é minha. E olha, eu aprendi isso muito tarde, eu devia ter aprendido isso mais tempo, que não ia me gerar tanto sofrimento, porque a gente sempre acha que o problema é do outro, que o outro que tem culpa, não. Se o outro tá fazendo algo que a gente não gosta pra gente, a gente deixou esse outro fazer, entendeu? Então a culpa é nossa. Claro, tem algumas exceções, né? Não vamos generalizar tudo, porque às vezes acontece coisas que a gente não tem o controle. Mas o que a gente pode controlar a gente é culpado, sim. Eu percebi isso. E depois que eu comecei a perceber, a refletir por que aquilo de ruim tá acontecendo comigo, é porque eu deixei, porque eu dei espaço, porque eu abri uma porta para aquilo viesse, né, até mim. E sobre essa coisa de se sabotar, a gente coloca metas, a gente faz isso o tempo todo, coloca metas para nossas vidas, e aí quando vai ver, a gente começa a se sabotar, porque, eu posso fazer isso depois, não, isso não é importante, não depende, ninguém tá dependendo de mim para isso, então a gente começa a não corresponder com aquilo que a gente quer muito. E isso é bom para que a gente reflita quando acontece, que é o que eu tento fazer. Aconteceu e aí eu começo, por que você tá se sabotando, filha? Por quê? Por que você tá fazendo isso?
E assim, ó, quando eu estipulei essa meta, eu já imaginei um cenário totalmente diferente, um cenário feliz, alegre, né? Ai, consegui, deu tudo certo. E a partir do momento que eu comecei a enrolar para conseguir atingir essa meta, parece que não é tão mais gostoso assim, né? Parece que perde um pouco a graça daquilo que eu tinha imaginado, justamente porque eu percebi que eu estava fazendo isso. Sei lá, um certo medo, um certo receio. Às vezes a gente projeta coisas que são pra gente, que vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, mas a gente tem um certo medo de alcançar aquilo que é bom, né? Ou talvez não, a gente não sabe, a gente tem que ir lá e ver, a gente tem que entender o que é bom, o que não é, mas ao mesmo tempo a gente acredita que não é capaz, a gente acredita que se a gente chegar àquele ponto que a gente estipulou, que nada vai mudar, a gente vai continuar da mesma forma, do mesmo jeito, a gente parece que só vai ter perdido tempo fazendo isso, mas não. A gente ganhou conhecimento, né? Experiência, a gente pode melhorar para ver se agora sim vai dar certo, ou simplesmente falar, nossa, eu consegui, eu estipulei uma meta e eu consegui. E isso é bacana a gente estipular pequenas metas, porque também outra coisa, às vezes a gente estipula metas gigantescas, uma coisa do outro mundo inalcançável, mas a gente faz isso porque a gente sabe que não vai alcançar. Então a gente começa e aí no meio a gente desiste porque aquela meta é inalcançável mesmo. Tem coisas que a gente só vai conseguir a longo prazo, né? Rotina, constância, todo dia. E, cara, se manter motivado para isso é difícil, né? A gente não tá todo dia bem, a gente não tá todo dia feliz, a gente acorda sempre de um jeito ou de outro. Mas estipular pequenas metas, e quando você tá alcançando essa meta pequenininha, você tá a ponto de desistir, ai, isso não é bacana, não é, porque você se sente um fracasso, falando, nossa, eu não tô conseguindo bater uma meta desse tamanhozinho, quem que eu sou? Mas é o que eu digo, às vezes não, quase sempre, a gente tá se sabotando porque a gente não acredita que é capaz, a gente não acredita que a gente consegue, a gente não acredita, mas o outro, é engraçado, o outro acredita em você. E tem o outro que também não acredita. Vai ter gente para te incentivar, vai ter gente para te criticar. Mas o que eu acho mais importante é como eu disse assim, ó, você tem que começar a entender que você é capaz, que você consegue, que essas pequenas metas você vai conseguir para ser uma meta grande, né? Porque aos pouquinhos, se a gente estipular pequenas metas, a gente consegue uma meta gigantesca, mas isso é constância, é todo dia, é se manter todo dia no propósito do que você quer fazer, daquilo que você quer alcançar, e sem desistir na primeira metazinha, né? Eu não desisti, consegui, alcancei a meta que eu queria, mas como eu disse, o gosto não foi o mesmo, porque eu percebi que eu tava simplesmente enrolando para conseguir essa meta pequena. E você? Como é que você estipula suas pequenas metas? Ou você já faz aquela meta gigantesca e você consegue do começo ao fim terminar? Ou você... Eu acredito que é mais fácil, é muito mais fácil fazer as metas pequenas e ir conquistando essas metas e ficando cada vez mais empolgado, porque a partir do momento que você estipula metas pequenas e você vai ficando cada vez mais empolgada, você vai indo além, né? Você vai conseguindo fazer tudo aquilo que você imaginou. Mas a gente não pode desistir. Então, é isso que eu tenho para falar nesse vídeo hoje. Faça suas pequenas metas, não desista, não se sabote, porque a gente faz isso o tempo todo. A gente é capaz, a gente é muito bom, a gente consegue,
Mas ao mesmo tempo é aquela história, é eu contra eu mesma, sabe? O tempo todo. E a gente tem que entender que se a gente não falar, não, é assim, eu vou fazer, e como eu disse, pequenas metas para conquistar uma meta bem grande, a gente não vai sair do lugar. Mas é isso, gente. Mantenham-se no foco, se cuidem e se inscreva no canal pra gente continuar conversando um pouquinho mais, tá bom? Até mais. Tchau!